Hebreus capítulo de número 10, está lá quase no finalzinho da Bíblia. Se for lá em Apocalipse, soltar Apocalipse, Judas, terceiro, segundo, 1 João, segundo, 1 Pedro, você vai chegar logo na carta de Tiago e depois Hebreus. Hebreus, Tiago, já vem Pedro, né? Então, voltando, é Apocalipse, Judas, João, são 3 cartas bem pequenas. Aí vem 2 Pedro, que também é pequeno, 1 Pedro não é muito grande, vem Tiago, que é um pouquinho maior, e aí vem a carta aos Hebreus, que nós vamos ler lá no capítulo de número 10. Tem uma palavra do Senhor ao seu coração. Esse fim de semana, Hebreus 10. Esse fim de semana foi um fim de semana intenso aí na presença do Senhor. Deus nos proporcionou um tempo de busca, de entrega, de rendição. Desde sábado à tarde estamos aí mergulhados na presença do Senhor, sendo ministrados, recebendo direção de Deus, recebendo orientação da parte do Senhor, sendo alimentado na parte espiritual, aquilo que Deus tem para nós, sendo fortalecidos e recebendo direcionamento para o propósito de Deus para as nossas vidas. E eu quero partilhar um pouco daquilo que recebemos da parte de Deus ao seu coração. Ao seu coração, peço a você que abra o seu coração para a voz de Deus, para aquilo que Deus vai falar ao seu coração nessa noite, porque a diferença entre um e outro que ouve a palavra de Deus é a maneira como recebe a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que precisamos receber a palavra de Deus com mansidão. Mansidão é disposto a praticar, a receber, disposto a permitir que aquela palavra encontre abrigo nos nossos corações, amém? Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 22. Hebreus 10, 19, a palavra do Senhor nos diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo, que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água pura. Versículo 23. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Amém? Glória a Deus. O autor dos Hebreus nos convida, para ousadamente, temos ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, saída dos átrios, a entrada dos santos, romper os níveis até a presença manifesta do Senhor. É uma ação, que precisamos ter em direção à porta que nos está aberta para o livre acesso, para termos o livre acesso à pessoa bendita de Deus. A carta aos Hebreus, ela chega aqui a um ponto decisivo, depois de nos apresentar Cristo como alguém sendo superior aos anjos. Você pega os primeiros capítulos, Hebreus vai enfatizar o nível que Cristo está, que ele está acima dos anjos, o seu poder, a sua autoridade, a sua majestade, acima de Moisés, acima do sacerdócio levítico, porque é um sacerdócio diferente, segundo a lei de Melquisedeque, é um sacerdócio que não tem início, não tem fim, é um sacerdócio eterno, acima dos sacrifícios antigos, porque Hebreus vai dizer que o sacrifício de Cristo não é como os sacrifícios apresentados nos tempos antigos, que de tempo em tempo precisavam se repetir, foi um sacrifício só, foi o suficiente para todo sempre, de uma vez só, tão maior que os sacrifícios antigos. E o autor dos Hebreus faz aqui um chamado para nós, nos dizendo: agora temos acesso, a porta está aberta, a porta foi escancarada, foi extremamente aberta para que possamos livremente e com ousadia, por meio do sangue de Jesus Cristo, entrarmos diante dos santos. O caminho foi aberto, o véu foi rasgado, o sacrifício foi perfeito, o sumo sacerdote está assentado.
É interessante porque quando você olha o ministério levítico, quando os sacerdotes iam diante da presença de Deus, corria o risco, eles usavam um sininho na sua roupa, né, para fazer barulho, para que soubessem que eles estavam lá. Porque se eles tivessem pecado e se chegasse diante da presença de Deus, saísse do átrio ao santo lugar, até o santo dos santos, né, e Deus não aceitasse a ele, ele morreria ali. Morreria ali. Então correria o risco de você chegar diante do templo de Deus para apresentar a sua oferta a Deus, e você está com seu coração puro para apresentar a sua oferta, mas o sacerdote que está levando a sua oferta a Deus, porque as pessoas não tinham esse livre acesso a Deus, o sacerdote que iria levar a sua oferta, não estando com o coração puro, Deus rejeitará ele e a sua oferta não ser apresentada a Deus. E agora o autor dos Hebreus, ele está nos mostrando aqui algo maravilhoso, ele nos fala, olha, o caminho foi aberto. Há uma porta livre, aberta, para que todos possam acessar ao trono de Deus, acessar a Deus, ter acesso direto a Deus. Por meio desse novo e vivo caminho, como a Bíblia vai nos dizer, quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário, sabe, a Bíblia vai dizer que o véu que fazia a separação do santo ao santo dos santos, ele foi rasgado de alto a baixo ele foi rasgado totalmente, sabe, e foi liberado esse acesso para que não houvesse mais separação. O sacrifício que Cristo apresentou foi um sacrifício perfeito, porque, como eu já disse várias vezes aqui, volto a repetir, porque ele é essencial para as nossas vidas. Não há pecado que você tenha cometido, que Cristo tenha se esquecido de pagar por ele. Não há pecado que você possa vir a cometer, que Cristo não tenha levado em consideração, colocado, contabilizado e não tenha pago para a tua justificação, para a tua purificação, para a tua santificação. Nada do que você precisa, nada do que você venha precisar, Cristo deixou de fazer tudo, obra completa, consumada, sacrifício perfeito em nosso favor, e o autor dos Hebreus nos convida a essa ação. Agora que temos esse acesso, vamos entrar, vamos para dentro, vamos nos achegar à presença de Deus, vamos diante dele, não estamos mais no átrio, não estamos mais distante de Deus, se estamos é por opção, não por não termos acesso, não estamos mais limitados a um ritual, não dependemos de uma liturgia, sabe, de um certo movimento, de uma maneira específica, não, é apenas uma pessoa da qual nós precisamos para acessarmos, é apenas Jesus, é o único caminho, é o caminho mais próprio, é o caminho mais certo para nos achegarmos a Deus. Então, vamos à presença dele, fomos chamados para a presença manifesta do Senhor. Essa passagem da carta aos Hebreus, que nós acabamos de ler, é um convite para que eu e você saiamos de onde estivermos e nos acheguemos, nos aproximemos mais de Deus, nos acheguemos mais junto dele, à presença dele, ao íntimo dele, sabe, ao lugar secreto, à comunhão, ao relacionamento, à intimidade. Conhecemos a ele não de ouvirmos falar, mas conhecemos a ele de andarmos com ele face a face, sabe? Ter aquele conhecimento pessoal de Deus e não só conhecê-lo, mas tornarmos conhecidos dele. Aquela questão de não apenas saber quem Deus é, mas Deus saber quem eu sou e o meu nome está escrito no livro da vida, para que no dia do juízo final eu seja achado entre a lista daqueles que irão ser ouvir do Pai. Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que está proposto para vocês. Sabe, queridos, nós temos essa liberdade. O autor dos Hebreus está nos convidando, venha, o caminho foi aberto do átrio, sabe? Podemos ter essa ousadia de nos achegarmos, a ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Entenda isso, porque às vezes nós estamos pensando, e nós somos muito tendenciosos a isso, a queremos fazer coisas para conquistarmos ou para termos o direito ao acesso à presença de Deus. Às vezes nós estamos nos esforçando
Oh Deus, que esforço que é para não pecar. Deus, que esforço que é para manter uma vida de oração. Deus, que esforço que é para poder um dia jejuar. Deus, que esforço que é para poder seguir o plano de leitura da Bíblia, para poder ler a Bíblia, para poder ir ao culto. Sabe, tudo na força do braço. Tudo na força do braço. No natural. E isso é perigoso, queridos. Se nós vamos lá para Jeremias, capítulo 17, Deus diz: maldito o homem que confia na força do seu próprio braço, confia no próprio homem, que confia na sua própria capacidade. Nosso esforço é em render o nosso coração a Ele, em se entregar a Ele. Porque quanto mais liberdade o Espírito Santo de Deus tiver no seu coração, quanto mais próximo de Deus você tiver, a santidade de Deus te tornará santo, te purificará, te justificará e o pecado não te dominará mais, porque Cristo já te libertou. É a declaração que temos feito aqui. Cristo já te tornou livre. Ele já te tornou livre. Então não é o seu esforço, não é o seu empenho, embora somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus para as boas obras, mas essas boas obras não são obras para alcançarmos a Deus, porque Ele já nos alcançou, Ele já nos abriu a porta, Ele já nos deu livre acesso aos átrios dele, ao Santo dos Santos, à majestade santa dele, ao lugar onde podemos receber graça e misericórdia em tempos oportunos, sabe? E não precisa, não depende de mim e de você. Não depende de nos esforçarmos. Como eu já falei, o único esforço que eu e você precisa fazer é render o seu coração a Ele. Sabe, é quando você chega aqui e começa a cantar, aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos. Você não canta só porque a letra está aparecendo na tela. Você canta porque você quer bendizer o Senhor. Quando a gente fala, vamos orar, você se coloca de pé, fecha seus olhos e você não fica esperando alguma coisa acontecer com a sua boca fechada, não. Você já abre os seus lábios e fala: Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela vida, obrigado, Senhor, por poder estar na casa do Senhor, te adorar, sabe? Você busca Ele, você vai até Ele, porque a liberdade já nos foi dada, o acesso já nos foi concedido. Agora eu e você precisamos ter ousadia de irmos até Ele, de nos achegarmos até Ele. Precisamos ter essa ousadia, o que o autor dos Hebreus nos convida ousadamente. Por que eu posso chegar? Por causa do sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos purificou, nos remiu, nos justificou, nos santificou de todo o nosso pecado, até aquele pecado, sabe, que estava impregnado em nós, que nada tirava, nada limpava. O sangue de Jesus é poderoso para nos tornar, tirar toda a sujeira do pecado e nos tornar alvos mais que a neve, mais branco que a lã, sabe, mais limpo do que qualquer outra coisa que possa existir. O sangue de Jesus, ele é poderoso para isso. E nós vemos, queridos, no Antigo Testamento, o átrio era apenas o lugar para o povo, aonde as pessoas chegavam, era o máximo que alguém poderia chegar diante da presença de Deus. O átrio era um espaço separado ali onde todas as pessoas poderiam chegar. A partir dali, somente os sacerdotes e os levitas tinham acesso a algumas partes, e o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. O sumo sacerdote, não era todos, não era qualquer um que chegava, de qualquer maneira, era o eleito, era o escolhido. Você olha a história do nascimento de João Batista, você vai ver que o pai de João Batista foi escolhido para exercer como sumo sacerdote, para apresentar ofertas diante do altar de Deus, naquele dia. E naquele dia ele se achegou na presença de Deus, e o anjo do Senhor falou com ele e revelou que João Batista iria nascer do ventre de Isabel. É Isabel? Iria nascer do ventre de Isabel. Tá certo? Amém, glória a Deus, obrigado. Então, é que não está no meu esboço, eu não estudei sobre isso hoje, né? Tá? Então, queridos, quando eles chegavam diante do templo, o povo, as pessoas que iam para buscar a Deus, para adorar a Deus, para prestar o seu culto a Deus, eles só chegavam no átrio. Quem chegava ao santíssimo lugar era só o sumo sacerdote. O santo lugar é para os sacerdotes. O santo dos santos era apenas para o sumo sacerdote uma vez por ano. Uma vez por ano. Olha só. Preste atenção no que a nova aliança, o que o sangue de Jesus fez por nós. Os sacerdotes ministravam ali todos os dias no templo.
que todos os dias tinha alguém que vinha para alguma causa, tanto que a vida deles, o respirar deles, o serviço do ministério sacerdotal e do ministério levítico era o templo do Senhor. Quando você olha para o livro de Neemias, nós estamos na quarta-feira usando Neemias como referência para falar sobre como romper em tempos de crise, como vencemos em tempos de crise. Estamos sendo instruídos pela palavra de Deus, e no livro de Neemias, lá no final, você vai ver que quando Neemias restaurou os muros de Jerusalém, o templo já havia sido restaurado, o culto já havia sido estabelecido novamente em Jerusalém. Neemias voltou para a Babilônia para prestar conta para Suzã e etc. E aí, quando ele volta para Jerusalém, os levitas já não estavam mais lá. E os sacerdotes também não, porque o povo deixou de levar os dízimos e as ofertas. O que eram os dízimos e as ofertas? Era a maneira de cultuar a Deus. Todos os dias chegava alguém lá, ou com um animal, ou com algum valor em espécie, sabe, a moeda corrente da época, ou com trigo, grão, cereais, ou com vinho, ou com azeite, apresentando o seu melhor para Deus. Todos os dias, o culto deles era apresentar oferta ao Senhor. Por isso Paulo diz em Romanos 12:1, para nos apresentarmos, ele não fala, ele roga, né? Rogo-vos, pois irmãos, que vos apresenteis como oferta de sacrifício vivo diante do altar de Deus. Então, o nosso achegar a esse ambiente onde nós separamos para o culto a Deus, nós temos que nos achegar como oferta de sacrifício. Nós viemos aqui para nos ofertar a Deus. Nós viemos aqui para prestar um culto a Deus. Nós não viemos aqui como plateia para assistir o culto. Nós viemos aqui para cultuar juntos, como irmãos em unidade, em uma só fé e um só propósito, cultuarmos ao Deus Todo-Poderoso. Porque era isso que o povo fazia. Só que naqueles dias eles só chegavam até os átrios. O santo lugar, os sacerdotes podiam entrar, tinham os seus serviços que faziam no santo lugar. Mas havia o santíssimo lugar, o santo dos santos, onde estava a arca que simbolizava a presença, onde havia esse véu que separava esse lugar sagrado, que uma vez por ano, um sacerdote escolhido, o sumo sacerdote escolhido, ele chegava ao santo dos santos. Já pensou se tem que esperar a data específica do ano para você chegar a Deus, para apresentar a sua causa, para apresentar o seu pedido? Aí você adoece hoje, está amarrado em nome de Jesus, né? Aí você adoece hoje, você vai olhando no seu calendário ali, fala, ih, rapaz, vai demorar 95 dias para os sumos sacerdotes e ao santo dos santos, então tem que esperar. Aí tomara que eu não morra até lá para que eu apresente a minha necessidade a Deus, né? Porque era basicamente dessa forma que acontecia, o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas o que aconteceu quando Jesus se sacrificou em nosso lugar, se entregou, que o autor dos Hebreus está nos fazendo esse convite, sabe, para nós. Quando Cristo morreu, agora, não há mais véu. Primeira coisa, o véu se rasgou de alto a baixo, não há mais separação. Não tem mais uma divisão entre átrios e santo dos santos, não há mais 3 lugares, não. Há um lugar apenas, não há mais uma barreira. Não tem mais um impedimento para que você possa acessá-lo, não. Da forma como você estiver, aonde você estiver, seja voltado para Jerusalém ou para qualquer outro lugar da face da terra, mas se você se voltar inteiramente para Deus, você vai ter acesso a Ele. Acesso a Ele por causa de Jesus Cristo. Não há mais sistema repetitivo de sacrifícios, não é algo que você precisa naquele ritual, aquela liturgia, rotineiramente, dia após dia, está fazendo a mesma coisa, sabe, liturgicamente a mesma coisa. Não é preciso mais isso. E o texto, ele vem nos dizendo justamente sobre isso. Ele diz que temos confiança livre. Irmão, você tem livre acesso a Deus. Você não depende de mim para você chegar a Deus. A chave de acesso a Deus é o nome de Jesus. Quando entramos diante de Deus pelo nome de Jesus, nós acessamos a Deus. Porque quando nós clamamos pelo nome de Jesus, nós estamos chamando pelo sacrifício que Ele fez em nosso favor. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, a humanidade, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou alguém específico. Deus não amou alguém em uma classe separada. Ele olhou, esse eu quero, aquele eu não quero. Não, Ele amou a humanidade.
Mas mesmo amando a humanidade, ele sabia que alguns o rejeitaria e outros o aceitaria. Mas isso é a opção do ser humano, deliberadamente o homem toma as suas decisões, mas todos têm esse acesso. E quando nós nos achegamos a Deus por meio do nome de Jesus, nós podemos ter essa confiança desse livre acesso, não baseada em méritos pessoais, mas baseada no sangue de Jesus, baseada no sacrifício de Jesus. Qual é a garantia de que se eu clamar a Deus agora pelo nome de Jesus, eu vou me achegar ao trono de Deus e Ele me ouvirá e me atenderá? É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Foi aquilo que ele fez por mim, a obra completa, a totalidade da sua obra em nosso favor, sabe? Ele inaugurou esse novo caminho, recentemente aberto, sabe? Algo novo para nós. Ele trouxe essa oportunidade para nós, mas não é só um caminho, é um vivo caminho, não morto como os antigos sacrifícios que precisavam ser mortos. Por isso Paulo diz, Romanos 12, fala, não é para apresentar um sacrifício morto, é para apresentar um sacrifício vivo, para nos apresentarmos como oferta de sacrifício vivo diante de Deus. É oferta de sacrifício vivo. Hoje não é algo irracional, sabe, queridos? Muita gente tem um conceito do poder de Deus, da presença de Deus, que vai de uma forma como se ele saísse de si, ficasse em transe e não soubesse o que está. Não, queridos, isso é demônio. Isso não é Espírito Santo, não. Isso não é presença de Deus, não. Que a presença de Deus, ele não te tira da razão. Ele não te tira da razão. Você pode se chegar diante de Deus e deve se chegar diante de Deus com o seu intelecto ativo, para prestar atenção naquilo que Ele fala, para entender, compreender e saber como aplicar no seu dia a dia. Porque a presença de Deus, Ele não te tira da razão, Ele não te tira de si. E por isso é um caminho vivo. É um caminho vivo, é na razão, é na consciência, sabe? Nós servimos a Deus na totalidade, não é apenas com sentimentos ou emoções, nós servimos a Deus também com a nossa razão. Por isso Jesus fala que temos que amar a Deus, sabe? Com toda a nossa força, com todos os nossos bens, com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo, sabe? É com tudo, amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo que temos, amarmos a Ele. Amarmos a Ele não é só com partes daquilo que temos, e esse caminho, ele é um caminho eterno, é um caminho eterno, não é um caminho temporário, ele é um caminho eterno, porque o sacerdote, ele vive para sempre, não é um sacerdote que é aceito diante de Deus, que corre o risco de o próximo ano ele não estar mais lá, sabe? E aí você pensar, poxa vida, e se entrar um sacerdote lá que não é tão santo, não é tão achegado a Deus, que é um sacerdote corrupto, como houve nos dias de Malaquias, nos dias de Jeremias, houve muitos sacerdotes que se corromperam antes disso, né? Como, por exemplo, o sacerdote Eli, os seus filhos, o sacerdote Eli até que não, mas os seus filhos, sabe? Hofni e Finéias, né? Como sacerdotes diante do altar de Deus, causando toda a atrocidade que causaram, mas nós temos um sacerdote que é eterno, Ele não vai perecer, ele não vai morrer. Ele já morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e agora ele vive para sempre, está sentado em seu alto sublime trono, governando e reinando para todo sempre, debaixo do seu poder, da sua autoridade, está todas as coisas e ele governa todas as coisas e rege todo o universo. É um sacerdote para sempre, então é um caminho eterno, é um caminho vivo. E essa ascensão de Cristo foi a nossa promoção espiritual, queridos. Não foi algo que Deus deu para Cristo, para só Ele poder, eu consegui, eu cheguei lá. Não, Ele inaugurou para dar para mim e para você esse livre acesso, essa oportunidade. Sabe por que a gente vive muitas coisas? A gente sofre, a gente está cheio de nhacas da vida, né? Tanta coisa acontecendo no nosso dia a dia, porque nós não nos achegamos a Ele. Nós recebemos o convite dele, ele está nos convidando constantemente, venha, o caminho está aberto, o acesso está livre, eu já fiz tudo o que você precisa para se chegar a mim. Mas nós não vamos, nós somos negligentes, nós paramos por quê? Por nada, não vou, hoje eu não vou, não vai dar, não, outro dia eu vou, o senhor entende, né? Sabe? E deixa para depois. Eita,
Ah lá, a nuvem fechou o tempo, hein? Vai chover. Se eu chover, eu molho, eu gripo, sabe? Sou de açúcar, derreto. Você está entendendo? Nós trocamos a presença de Deus por qualquer coisa e damos meras justificativas. Queridos, você já imaginou o preço que foi pago para que nós possamos ter esse livre acesso? Você já parou para pensar no alto preço que Jesus pagou por nós, para que nós pudéssemos ter se reconciliados a Deus e termos acesso a Deus? E nós trocamos por nada. Eita, acho que hoje tem um churrasco lá no vizinho, eu vou lá no churrasco, hoje não dá para ir para a igreja não, porque meu vizinho, meu amigo, sabe, eu preciso ir lá, preciso atender. E Deus fica em segundo plano. Por isso que a gente sofre, por isso que nós perecemos. Você acha que os seres humanos vão ser condenados ao inferno por causa dos seus pecados? Não. A condenação do homem está por rejeitar a Cristo. Porque quando você opta por permanecer no seu pecado e viver separado de Deus, não é simplesmente uma opção de, eu sei da minha vida, eu escolho a minha vida. Não. Você está falando para Jesus, Jesus, aquilo que o Senhor fez lá na cruz do Calvário, embora o Senhor recebeu coroa de espinho, chicotada, seu corpo foi moído, seu lado foi transpassado, as suas mãos foram furadas, os seus pés, sabe, o Senhor padeceu e sofreu o meu lugar. Eu rejeito, eu não quero, eu prefiro o meu pecado e escolher o meu caminho. E é por isso que a humanidade vai para um lugar apertado, eu imagino né? Porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, não foi preparado para os homens. Os homens estão indo para lá por enxerido. Porque Deus, para tirar o homem do caminho para o inferno, trouxe a porta de salvação, que é Cristo, para conduzi-los ao céu. Mas nós deliberadamente escolhemos o quê? Ceder às nossas vontades, andar segundo as nossas vaidades, sabe? Rejeitarmos a Cristo deliberadamente por qualquer coisa, trocar a presença de Deus, os momentos na casa do Senhor, os átrios do Senhor, por qualquer outro lugar. Será que se nós estivéssemos como Davi, quando esteve longe da igreja, no deserto, será que nós falaríamos como ele? Assim como a costa anseia por águas. Senhor, a minha alma anseia pela tua presença, quando estarei em teus átrios, quando poderei entrar no templo do Senhor, na casa do meu Deus e adorar ao Senhor. Será que nós diríamos isso? Deus entende, porque eu estou longe mesmo, então... Deus entende, queridos, Deus entende, Ele entende além do que você está justificando a Ele, porque Ele sonda as mentes, os corações, Ele sabe dos pensamentos, antes mesmo de nós pensarmos, Ele sabe da verdade que há em nós. Às vezes as nossas palavras justificam e convencem o homem, mas o nosso coração, Deus sonda e conhece e sabe da verdade que há em nós, e nós perecemos e sofremos. Queridos, se nós pudéssemos ser despertados para as verdades eternas, se nós tivéssemos consciência do privilégio que nós temos de nos achegarmos diante de Deus, nós rejeitaríamos os nossos pecados, nós deixaríamos a nossa velha vida, a nossa má maneira de viver, nós deixaríamos o nosso eu, a nossa razão, e correríamos aos pés do Senhor. Isso nos chama hoje. Se achegue aos átrios do Senhor, mude a rota da sua vida. Ele já preparou o caminho, a porta está aberta. O que você precisa para chegar até lá, Ele já preparou. Ele já preparou e ainda envia o Espírito Santo para bater a porta do seu coração e falar: olha, por favor, abra, deixa eu entrar. Muda de rota, muda de direção. Há um caminho de paz, há um caminho de vida, há um caminho de esperança, há um futuro preparado para você. Mas você precisa andar por Ele. Você precisa andar por Ele, sabe? A ascensão de Cristo foi a nossa promoção espiritual, porque quando estávamos separados de Deus, nós estávamos mortos nos nossos pecados, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens, porque Deus é santo, e aqueles que se achegam a Ele precisam viver em santidade, mas nós, por nós mesmos, nós não conseguimos. Todos fracassaram, sabe, vergonhosamente. Todos que tentaram viver em santidade separados de Cristo, fracassaram vergonhosamente, mas Cristo nos deu, por meio do seu sangue, uma forma de andarmos em santidade, de maneira que agrada a Deus. Mas precisamos nos achegar no caminho dele, precisamos nos aproximar dele.
Sabe, aonde o cabeça da igreja, que é Cristo, entrou, nós que somos o corpo, podemos entrar, temos esse livre acesso. Sabe, não fomos chamados para viver no átrio, na superficialidade, não fomos chamados para vivermos separados, longe da presença, longe dele, não, na superficialidade não, mas fomos chamados para viver na profundidade da comunhão, do relacionamento. Queridos, Deus quer conversar com você como conversava com o homem no jardim. Ele não está, sabe, esperando você buscar um profeta para que ele fale, eis que eu te digo. Não, Ele quer que você vá no seu secreto, feche a sua porta, para Ele mesmo dizer ao seu coração aquilo que você precisa ouvir. Ele quer isso, Ele espera isso de nós. Mas às vezes é mais fácil, né? Nós corremos atrás de alguém que possa nos falar o porquê que eu estou sofrendo, nos trazer uma visão, uma revelação, uma direção. E às vezes nós falhamos porque existem muitos falsos profetas espalhados pelo mundo afora, e nós seguimos conselhos de homens e não buscamos o conselho de Deus. E aí é onde nós sofremos as mazelas. E nós colocamos a culpa em Deus. A culpa é de Deus? Não é de Deus. A culpa é minha e sua. Porque o novo e vivo caminho já foi inaugurado, já foi aberto, já nos foi dado o livre acesso, mas nós não estamos indo para ele. Nós não estamos o buscando, nós não estamos chegando. Sabe? O sacerdote está sobre a casa. Isso mostra a identidade e o governo. Sacerdote, o sumo sacerdote Cristo. Como diz o versículo 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sobre a casa de Deus. Jesus não é apenas o sacerdote. Ele é o grande sacerdote. Ele é o maior sacerdote. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Ele é o sacerdote rei, assentado em trono, governando. Não há mais casta sacerdotal, sabe aquela hierarquia que vinha lá de Arão. Não há mais isso, não há mais necessidade disso. Para intermediar, para que possa intermediar, o ministro não está mais perto de Deus do que o membro. Não é porque eu estou aqui com o microfone na mão, sabe, como pastor da igreja, que eu estou mais perto de Deus do que você, ou que eu tenho mais acesso a Deus do que você. A diferença é busca. A diferença é apenas coração rendido à presença dele. A diferença é apenas entrega. 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 Aquilo que nós estávamos falando no curso de obreiros, segunda-feira, falava para os irmãos que a minha intenção é que eles cresçam e sejam melhor do que eu, porque aí sim o meu trabalho vai ser um bom trabalho. Porque enquanto depender de mim e eu for aquele que é o melhor ou qualquer coisa assim, meu trabalho é um fracasso. Porque o nosso chamado é fazer discípulos. Fazer discípulos. Então, meu trabalho é que você cresça, que você prospere, que você seja abençoado, que você seja um vaso de bênção nas mãos de Deus, de uma forma que você supere todos os meus feitos, faça mais, além, melhor do que eu fiz, como Eliseu fez com relação a Elias. Elias foi e colocou a sua capa sobre Eliseu, e Eliseu falou, eu quero a porção dobrada do seu espírito. E se nós formos contar os milagres que aconteceram por meio da vida de Eliseu, foi o dobro dos milagres que aconteceram por meio da vida de Elias. Porção dobrada. Houve ali, lógico que a intenção de porção dobrada é como se fosse o primogênito entre os sacerdotes na casa profética, entre os profetas, né? Na casa profética. Mas nós não dependemos mais disso. Nós não dependemos que o ministro, sabe, venha até Deus. Não há substitutos espirituais. Não tem ninguém que possa te substituir, que possa apresentar como substituto em seu lugar. Um já fez por isso e uma vez só para sempre. Já foi feito. Cada um deve entrar pessoalmente. Eu não tenho como entrar por você. Eu posso interceder por você. Eu posso me colocar na brecha e falar, Deus, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia desse meu irmão, dessa minha irmã. Ô Senhor, abra os olhos. Mas ele vai tocar no seu coração e você vai ter que decidir. Eu não tenho capacidade nem de levar a minha filha, por mais que eu queira, eu não tenho capacidade. O que eu posso é ensiná-la, instruí-la, interceder por ela, mas um dia ela vai ter que decidir por ela. Quando ela chegar na razão, no tempo de saber o que é direita e esquerda, né? Escolher as coisas, ela vai ter que tomar a decisão por ela. Porque Cristo foi o nosso substituto uma vez só e nos deu esse privilégio, mas isso nos traz responsabilidades, são decisões pessoais que devemos tomar e irmos. É aquilo que eu falei agora há pouco sobre justificativas.
Sabe Deus, é que a minha esposa, Senhor, está me atrapalhando de orar. Ela dorme demais, aí quer que eu durmo com ela, eu acabo dormindo, aí eu não oro. Hã? Aí Deus vai falar, que marido frouxo é esse, né? Hã? O sacerdote do lar que deveria estar madrugando para interceder pela casa, família. Quem está vindo aí no forjamento, dia 28 tem mais, tá? Quem está vindo aí no forjamento às 5 horas da manhã está. Deveríamos, queridos, tomar essa decisão deliberadamente, irmos aos pés do Senhor, porque em Cristo somos reino e sacerdote. Apocalipse 1,16 vai falar sobre isso, Pedro também fala. Somos nação santa, geração eleita, povo adquirido, somos sacerdócio real, somos reis e sacerdotes em Cristo. Já não estamos sob o domínio das trevas ou do mundo. Sabe como eu falei ontem na intercessão, né, na imersão, comentei, nós somos extraterrestres, né? Por quê? Nós não pertencemos a esse mundo. Quando as pessoas falam, existe extraterrestre? Você fala, existe. Você já viu? Sim, eu fui lá na igreja, tinha um monte lá. Tinha um monte. Por que é extraterrestre? Porque nós somos comprados por Cristo, nós já não somos cidadãos, sabe, brasileiros, paraguaios, argentinos, americanos ou qualquer outra nacionalidade. Nossa nacionalidade é o céu, somos da Nova Jerusalém. Pedro fala, somos peregrinos em meio à terra estranha. A nossa estadia aqui é passageira. Nós estamos aqui só de passagem. Estamos caminhando para a Nova Jerusalém Celestial. Então somos extraterrestres. Somos extraterrestres. É meio estranho de acordo com a visão dos... Me fugiu a palavra, dos que crê nos ETs aí, né? Mas enfim, essa é a realidade. Os agnósticos, né? Os agnósticos. Mas em Cristo somos feitos esse reino sacerdote, temos acesso direto. Você não tem acesso de alguém, sabe? Muita gente hoje usa intercessores, mediadores. É como no catolicismo, né? A pessoa vai até Maria, e aí Maria, rogai por nós. Maria tem poder de rogar por alguém? Não, queridos. Maria foi uma grande mulher porque foi usada por Deus para no seu ventre gerar a Cristo Jesus. E olha que privilégio que ela recebeu. Mas tudo quanto houve necessidade de alguém, quando Jesus estava na terra como homem, quando ele fez o primeiro milagre lá no casamento, ela diz, faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele disser, porque é ele que tem o poder, é ele quem tem a autoridade, é ele que é o Senhor, é ele que é o Senhor. Ela pode mediar? Não, não pode. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E ele nos escancarou isso por meio do simples nome dele sobre as nossas vidas. Por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário, nós temos livre acesso a Deus. Então você não precisa de mediação. Você não precisa de alguém intervindo, intermediando. Você pode se achegar pessoalmente, diretamente a Deus. Somos parte da casa espiritual de Deus. Somos membros do seu corpo. Olha o privilégio que temos de pertencer a Cristo, de sermos chamados cristãos, sermos chamados crentes, né? Povo de Deus, somos casa espiritual, que nós possamos ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso traz uma responsabilidade para você, tá? Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então você não pode fazer do seu corpo o que você quiser. Primeiro, o seu corpo foi comprado por Cristo, lá na cruz do Calvário. Segundo, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então você precisa cuidar dele. Isso serve para mim, tá bom? Não é só para você não, serve para mim. Cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, sabe? Cuidar do seu dia a dia. O que você faz com o seu corpo? Você é templo do Espírito Santo de Deus. Ele comprou na cruz do Calvário o direito sobre a sua vida. Então, tenha cuidado com isso. Mas vamos voltar ao centro da mensagem. O perigo dos hebreus era retroceder. Sabe, os hebreus, quando o autor dos hebreus, nessa carta escrita, o perigo deles era retroceder, voltar ao sistema antigo, às tradições, ao conforto religioso. E aqui nós temos uma advertência poderosa para nós, porque as tradições podem ser profundas. Cultuar pode ser, a cultura pode ser forte. A religião pode ser confortável. Mas nada pode substituir a obra consumada de Cristo. Porque nós não seguimos as tradições judaicas, não temos a inclinação a guardar o sábado, embora muitos tentam nos influenciar a guardar do sábado. Nós não temos, sabe, por causa da Bíblia, por causa de Cristo, nós não temos a cultura de não comer carne de porco, porque é uma costelinha de porco assadinha, glória a Deus.
um baconzinho, que maravilha, né? Nós não temos essa tradição porque nós entendemos que não são essas coisas que vai nos aproximar de Cristo. E às vezes, pelo fato de não seguirmos essas tradições, nós pensamos que nós estamos bem diante de Deus, mas nós temos as nossas tradições. Nós temos a nossa cultura de berço. E às vezes nós queremos Cristo e queremos que Cristo aceita o nosso serviço, a nossa adoração, o nosso culto a Ele, conforme as nossas tradições. Bisavós, alguém que eu conheci no passado, um ancião, e nós queremos impor as tradições, mas as tradições, elas não substituem, nada pode substituir a obra consumada de Cristo, é só Cristo que pode te levar ao Deus, é só Cristo. As suas tradições, os seus preceitos não te levam a Deus. É força do seu braço e não muda a sua história. Não muda a sua história. Pode ser a mais bela, a mais bonita tradição. Ela não vai mudar a sua história. É só Cristo que pode mudar a sua história. Então não volte para o que Deus já superou. Não troque o acesso vivo por rituais mortos. Tem muita gente cultuando a Deus com rituais vazios, sabe? Às vezes até evoca emoções, provoca emoções, causa emoções, mas não gera transformação. Porque a vida com Cristo, às vezes ela nem causa emoção, às vezes você nem chora, mas ela causa transformação. Ela muda o seu jeito de pensar, muda o seu jeito de falar, muda a sua visão a respeito daquilo que está acontecendo à sua volta, muda, sem alguém falar para você, olha, isso pode, aquilo não pode, você muda a sua maneira de vestir. Porque você sabe que seu corpo é templo do Espírito Santo, você não o expõe de qualquer maneira, você é zeloso pelo seu corpo, você cuida daquilo que é de Deus, e você é de Deus, você zela por si mesmo, sabe? Você tem esse cuidado, não porque alguém está te ensinando, é porque Deus habita em você. E Ele transforma a vida daquele em quem Ele habita. Ele muda os pensamentos, Ele muda a razão. Então o chamado é para essa aproximação, queridos. Essa aproximação real sair do ritual para a verdadeira transformação. O que o autor dos Hebreus está nos convidando, o que o Senhor Jesus está nos chamando hoje, é deixe tudo aquilo que não deu certo até hoje. Que às vezes você tentou de tantas maneiras mudar e correr e fazer e não deu certo, abandone, desista, para e busque somente a Cristo. Se volte para Ele inteiramente, fala, Senhor, eu já tentei de tudo, mas eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não for por meio do Senhor. É como aquela mulher do fluxo de sangue, tentou por anos tantas coisas, gastou suas economias, fez de tudo para conseguir mudar a sua história. E não conseguiu, mas quando ouviu falar de Jesus, ela se rastejou entre a multidão que apertava e comprimia Jesus, e ela foi de um para o outro, até chegar e tocar na orla das vestes de Jesus, e por causa de tocar em Jesus, ela foi purificada, ela foi curada, a sua vida foi transformada, ela alcançou a salvação, a mudança de vida, a transformação, a libertação que ela precisava, por causa de Jesus. Os seus esforços não adiantaram de nada. E às vezes nós estamos nos esforçando. Já ouviu aquela expressão da murra em ponta de faca? Às vezes a mão não tem nem mais aonde fazer buraco, né? Está batendo o mesmo, é o mesmo buraco, tanto da murra em ponta de faca. Sabe, está até amortecido, você nem percebe mais que está ferindo. Mas estamos insistindo. Queridos, o convite hoje é: saia do ritual, saia da tradição. Venha para a verdadeira transformação, para o verdadeiro acesso. O autor vai dizer: aproximemos com um coração sincero, versículo 22, né? Cheguemos com um coração verdadeiro, em inteireza e certeza, né? Em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Coração verdadeiro é o que muda o coração de Deus, é o que atrai a glória do Senhor. Um coração contrito e quebrantado. É a sinceridade, a verdade. Às vezes nós, com os nossos rituais, sabe, somos levados à emoção e choramos e tal, e pensamos que vamos convencer ou comover a Cristo, ou com as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Não que seja errado chorar, não, é outra situação. Eu estou falando que
Não é isso que move a mão de Deus, que move o coração do Senhor. O que agrada o Senhor, o que atrai o Senhor, é um coração contrito e quebrantado diante de Deus. É um coração sincero quando você fala: Senhor, olha, eu preciso do Senhor. Você está falando de verdade, não é da boca para fora, é de coração. Você está desejando Ele. Você está com fome e sede da presença dEle. Você fala: Senhor, olha, eu não quero mais essa vida, esse pecado que está me enredando. Eu quero mudar, Senhor, eu não quero mais viver isso. É verdade, você está querendo deixar, e mesmo que você não consiga, o Espírito de Deus te capacitará para você abandonar toda a sujeira e o pecado. E é o que o autor dos Hebreus está nos dizendo: sinceridade, aproximemos com um coração sincero, com plena certeza de fé. Um coração sincero, ele não duvida da palavra de Deus, da promessa de Deus. Um coração sincero, ele tem confiança: eu orei, eu clamei, Deus me ouviu e Ele está agindo em meu favor. Ele está trabalhando por mim, Ele irá fazer o que eu preciso. Observe o movimento do texto. Temos acesso, temos sacerdote. Portanto, aproximemos-nos. Aproximemos-nos. Sabe? Não basta saber que o caminho está aberto. Não basta saber que há um caminho, que é uma porta. É preciso atravessar o véu. É preciso se mover em direção a isso. É preciso se render, é preciso se entregar. O texto fala de 3 dimensões de purificação: o coração aspergido, consciência limpa da culpa, o corpo lavado, consagração visível, vida separada, plena certeza de fé, sem dúvida quanto à ascensão diante de Deus. Sem dúvida, uma confiança plena. A antiga aliança purificava externamente, mas a nova aliança, ela purifica a consciência, ela purifica o interior, ela muda a natureza do homem. É aquilo que Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É uma nova. O que pode fazer novo além de Cristo? Mais nada. Você pode até melhorar. Ela faz um peeling, né? O que mais? Faz um botox, que tem mais aí? Que pode dar um aspecto jovial e melhorar, tirar as ruguinhas, né? Faz uma plástica, faz alguma coisa, dá um aspecto de jovialidade, mas não te refaz. Não te refaz. Você pode fazer um transplante de órgão, mas o restante continua sendo velho. Mas Cristo é poderoso para fazer nova todas as coisas na minha e na sua vida. Ele faz nova todas as coisas. Vocês estão compreendendo, queridos, o poder que está à nossa disposição? A oportunidade que Ele nos abriu quando Ele preparou esse novo vivo caminho de acesso a Deus? E nós temos tudo isso diante de nós. Nós temos o Espírito Santo insistindo com os nossos corações, falando: vem. A noiva diz: vem. Tudo diz: vem. Mas nós falamos: será? Vou pensar. Sabe? Optamos deliberadamente por viver nas nossas dores. Mas a antiga aliança, ela purificava só o externo, mas a nova aliança, ela purifica a consciência, ela purifica o interior, ela purifica a natureza, ela transforma o homem. Não é apenas uma posição, não é apenas posição, é verdadeira transformação. O que Cristo está operando na minha e na sua vida é uma completa obra de transformação. E essa obra, ela é pessoal e individual, porque cada um dá uma liberdade, cada um permite de uma forma diferente. Talvez a mesma obra que Cristo está fazendo em mim vai ser mais rápida na sua vida, porque às vezes eu vou ter resistência em negar a mim mesmo, em deixar o meu eu. Porque a maior dificuldade, queridos, de andar no caminho com Cristo, não é a renúncia das coisas externas. Sabe? Muitas coisas a gente já está cansado de viver, por melhor que seja. Então, renunciar às coisas externas são fáceis. O maior desafio de andar com Cristo é renunciar ao eu, é renunciar a mim mesmo. Principalmente quando diz respeito à minha razão. E aí eu tento provar a Cristo por A mais B que eu estou certo e Ele está errado. Mas você, antes da criação, né, desde o princípio da fundação do mundo, você estava com Ele lá quando Ele lançou os fundamentos da terra, né? Quando Ele disse: haja. Então você sabe de todas as coisas, sim ou não? Hã? Mas às vezes nós estamos assim, o nosso eu, ele é o maior desafio a ser vencido.
Isso é gradativo, é dia após dia. As nossas vontades, a inclinação da nossa carne. Tanto que Paulo fala: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. E olha que nós estamos falando de alguém que teve uma vida de entrega total a Deus, de rendição a Deus de uma forma extraordinária, invejável. Mas ele está dizendo: o meu eu ainda está me vencendo, enquanto eu quero sujeitar a minha carne à vontade de Deus. Mas se nós decidirmos deliberadamente, com o coração inteiro, rendemos a Ele, vai trazer essa firmeza de progressão, de mudança, de transformação, porque se nós aprendemos a segurar firme aquilo que Cristo fez por nós, nós não vamos correr o perigo do retrocesso, que o perigo é o retrocesso. Versículo 23, para nós caminharmos para o fim, diz assim: fiquemos, pois, firmes em nossa confissão de fé, sem nos abalar. Você precisa permanecer na sua posição de fé, aconteça o que acontecer, sentindo ou não sentindo a Deus, tendo resposta ou não tendo resposta à sua oração. Você precisa permanecer na sua posição de fé. Você não pode sair do centro da perfeita vontade de Deus. Você não pode deixar a palavra de Deus. Às vezes parece que Deus não está nos ouvindo. Às vezes parece que Deus nos esqueceu. Às vezes parece que não tem saída, não tem resposta. Todo mundo vive isso. Todos nós passamos por isso. Mas não retroceda nesses momentos. Não abandone a promessa do Senhor, não abandone o caminho, não abandone a presença. O autor dos Hebreus está falando: retenha firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. O autor não aponta para a nossa fidelidade. Ele não está falando fiel é aquele que permanece. Ele está falando fiel é o que prometeu. Mesmo quando tropeçamos, quando somos infiéis, precisamos recorrer a Ele, porque a fidelidade dEle nos conserta novamente a rota, nos leva novamente aos trilhos, aos caminhos certos, porque mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Isso tem dois lados, é bom e é ruim, ao mesmo tempo. Que é bom porque quando nós saímos dos trilhos, tropeçamos, caímos, e nós nos arrependemos, Ele nos corrige e nos coloca no caminho certo novamente. Mas é ruim porque Ele permanece fiel à sua palavra, e quando tropeçamos e não retornamos a Ele, nós estamos sendo separados dEle, porque Ele é fiel com a sua palavra. Ele diz que se permanecemos nele, Ele permanecerá em nós. Mas se nós o rejeitarmos, não que Ele nos rejeite, mas estaremos sozinhos, estaremos entregues à própria sorte. Mas Ele é fiel, e o autor está nos dizendo, é a fidelidade dEle que nos mantém, que nos garante isso, sabe? O perigo era abandonar Cristo por pressão religiosa. O perigo deles, o perigo nosso, é abandonar Cristo por pressão religiosa, por tradições, por preceitos. É aquilo que eu já falei aqui. Eu posso falar para você: irmão, não pode isso, não pode aquilo, e lá na sua casa, como eu já vi um tempo que eu estava lá em Sorriso, eu vi um pastor que ia na casa dos irmãos, abria os guarda-roupas e falava: essa roupa não pode, você é crente, não sei o quê. E lá na casa da pessoa que rasgava, queimava as roupas das pessoas e obrigava, exigia daquela forma. Muda a vida de alguém? Não muda, não muda. Porque não sou eu que tenho que te forçar, é você com seu coração sincero para ser aceito a Deus que tem que ir. Eu te aponto o caminho, eu te falo a verdade. Você ouve e tem a opção de guardar no seu coração ou jogar fora. Mas aquilo que você faz com aquilo que você recebe, traz juízo sobre você. Porque no dia do julgamento, no dia do juízo final, o dia que estivermos diante do trono branco, do trono de Deus, Ele vai requerer de você. E você fala: mas Senhor, eu não sabia. Ela vai lembrar: dia 15 de fevereiro de 2026, você esteve na IBN Casa de Oração, era 20 horas e 54 minutos, o pastor Paulo Almeida falou isso para você. Você quer ver? Está gravado no YouTube. E vai rodar a mensagem para você ver. Amém? Então vai servir em nosso desfavor. Mas hoje o perigo é abandonar a profundidade por comodidade, sabe? Abandonar a profundidade por comodidade, que a comodidade às vezes são as coisas boas que nos apartam de Deus, não são as coisas ruins, são as coisas boas. Por que nós não jejuamos? Porque comer é bom. No dia que você fala fazer um jejum, aparece um churrasco, aquela picanha, sabe, 2 dedos de gordura, assim, glória, sabe? Aparece uma
um doce. Jesus amado. Aparece alguma coisa gostosa e você fala, Deus, amanhã eu jejuo. Hoje não. São as coisas boas que nos apartam de Deus, são as coisas boas que nos separam dele. Então há crentes que começam no espírito, mas querem viver no átrio. Começaram no espírito, mas querem viver no átrio. Gostam do ambiente religioso, mas não querem a intensidade da presença. Mas quem experimenta o Santo dos Santos não se satisfaz com o átrio. O átrio é lugar de conversão, é o começo da sua jornada. O santo lugar é o lugar do serviço, onde você presta o seu culto a Deus. Mas o Santo dos Santos é o lugar de comunhão, é o seu secreto, é onde a glória de Deus é manifestada. Muitos param no serviço, poucos avançam para a intimidade. Mas o chamado hoje é bem claro: avance, se aproxime de Deus. O convite para mim e para você hoje: você chegue mais a Deus, se aproxime mais dele. E a pergunta é: o que você precisa para se aproximar mais de Deus? Que decisão você precisa tomar agora para sair daqui mais crente? Vamos usar um termo mais simples, né? Mais crente. Um crente que ora mais, um crente que, se policia mais ou entrega mais a Deus as suas questões para que Deus transforme. Um crente que abre mais o coração para Deus. O que você precisa fazer hoje? Que decisão você precisa tomar? Meu convite para você é: decida agora. Não deixe para depois. Porque você ouviu a palavra do Senhor agora. O Espírito Santo falou ao seu coração. Mas se você sai sem tomar uma decisão firme agora daqui, amanhã você já nem lembra o que foi ministrado aqui. E aí cai no esquecimento e você volta à velha vida. Mas se você tomar uma decisão firme hoje aqui, por causa da sua decisão sincera, essa palavra será mantida viva no seu coração e Deus te ajudará a mudar os seus caminhos. Coloque-se de pé em nome de Jesus.